Atenção, senhoras e senhores. Estão comigo, sim ou não? Lembra que eu ensaiei? Ok? Prepara. Prepara, eu vou dar o sinal. Braço em cima, todo mundo. Braço em cima. Dá um apagão aqui no palco, senhoras e senhores. Dá um apagão aqui no palco. Pode apagar aqui no palco, pode apagar. Deixa escurinho. Atenção. 3, 2, vem da perna. Tum, 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 tum. Continua. Se tem alguém vivo, faz barulho. Pode apagar a luz do palco. Continua. Atenção, senhoras e senhores. Mantenha os braços lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. Vai vibrando. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Olha o combinado. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Continua com os olhos fechados. Continua. Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, o Co-Criador Milionário 2024 inicia com toda a energia. Com vocês, a nossa mestra, Elaine Oribes. Sai do chão! Co-Criador! Co-Criador! Bem-vindos! Que lindo! Muito bem-vindos. Bem-vindos ao Co-Criador Milionário. Estão felizes? Parabéns por vocês tomarem a decisão de mudar o destino de vocês para sempre. Porque durante os próximos 3 dias, aqui, nessa ambiência milionária, a nossa promessa é vocês saírem daqui vibrando na frequência de milhões. Estão preparados? Tudo que vamos fazer aqui, o palco, o cenário, as luzes, as músicas frequenciadas, tudo foi pensado para reprogramar a mente de vocês, mudar a frequência de vocês. Então, as técnicas, o conteúdo, a consciência, tudo estrategicamente pensado para mudar o futuro de vocês. Temos 3 dias. E isso é possível? Para um co-criador da realidade né? Muito bem. Então, não aceite migalhas. Não aceite migalhas. Um co-criador da realidade, ele quer mais. Ele quer o próximo nível, ele quer vencer, ele quer prosperar. Nós queremos todos os pilares em equilíbrio, em abundância. E é isso que nós vamos fazer aqui nesses 3 dias. Então, chega de migalhas. Esse vai ser o nosso lema do Co-Criador Milionário.
Todos nós precisamos encontrar o caminho de volta para o nosso verdadeiro eu, para a nossa essência, em meio aos desafios e às armadilhas do dia a dia. Você tomou a decisão. Você tomou a decisão de buscar a sua melhor versão. Podem sentar. Você tomou a decisão. Você está aqui. E hoje começamos uma nova etapa. Muitas pessoas reclamam de viver em escassez, sem propósito e com a sensação constante de infelicidade. Mas a verdade é que poucos estão realmente dispostos a fazer o que tem que ser feito para se libertar de medos, de crenças que os mantêm presos a essa realidade. Mas vocês vieram, vocês estão aqui, diante de milhões de pessoas que viram este evento. Elas não entraram em ressonância, elas não decidiram estar aqui. Vocês estão investindo tempo, energia e dinheiro para estar aqui. Tempo é mais valioso do que tudo. Quem são as pessoas que você deixou em casa? Quem são as pessoas que riram de você quando você saiu de casa? Mas também tem as pessoas que te incentivaram e estão lá aguardando, para conversar, a expectativa de tudo que você aprendeu. Não importa quem são elas, todas elas vão ver de você a tua melhor versão. Eu tive pessoas que confiaram em mim e eu tive pessoas que riram de mim. Louca, balela. Como que mostramos para as pessoas que esse é um caminho incrível para viver uma vida incrível? Falando que isso é incrível? Postando nas redes sociais? Sim ou talvez. Mostramos para as pessoas com nossa vida milionária, porque hoje a vida que eu tenho, eu esfrego na cara de todas essas pessoas que riram de mim. Não adiantava eu falar para as pessoas, não adiantava eu tentar explicar ou compartilhar o conteúdo que eu estava vivendo e aprendendo, porque elas não tinham consciência de compreender o nível de informação. E eu continuei indo, e eu continuei rindo com todos, rindo de mim. E hoje, quem eu sou? E é isso que você vai se espelhar, porque é isso que você também vai ser lá fora. Quando você desfilar com a tua BMW, ou sei lá, com o carro dos teus sonhos, porque o meu primeiro era uma BMW. Para quem não sabe, a BMW dos meus sonhos, que hoje eu já estou em várias X lá na frente, ela foi sorteada num cocriador milionário. Então, o cocriador milionário é um ambiente de transformação. É nesse local aqui, olha para o lado, olha para trás, olha para frente, olha todos os milionários que estão ao teu redor. Sim, porque não interessa a tua conta bancária, não interessa se você está aqui, não há nenhuma possibilidade do que está aqui não ser milionário. Quando eu morava dentro do meu escritório, com os meus filhos, um escritório alugado, sem ter o que comer, quando eu fechava os meus olhos, eu era milionária. Eu era milionária, dirigindo os carros dos meus sonhos, morando numa mansão dos meus sonhos, mas era lá, num escritório que eu estava com 3 filhos pequenos, mas aqui dentro eu era gigante. E hoje, esta Elaine aqui, é o futuro daquela Elaine que dormia com fome. Essa Elaine nesse palco é exatamente milhões de vezes maior do que eu era capaz de imaginar para ela. Porque aquilo que eu imaginava para ela, eu já conquistei há 5 anos atrás. Já estou em outros níveis que naquele momento eu jamais seria capaz de desejar ou imaginar. Então, olhar para o lado e ver que todos vocês, você pode
não está milionário, mas você é. E é isso que você vai dizer: eu sou milionário, mas eu estou nesta situação. Porque se você veio aqui, a ressonância e a vibração desse ambiente vibrou com a tua onda, entrou em ressonância com você, porque esse estou pode não ser milionário, mas este eu sou é. E é por isso que você está aqui, apenas para alinhar o teu corpo, a fisiologia, com aquele eu do futuro que já é milionário, E é isso que eu vou ensinar para vocês neste evento durante esses 3 dias. Então, o co-criador milionário é um ambiente de transformação. Todas as pessoas que estão aqui nessa ambiência vibram numa frequência milionária. Se conecte com as pessoas. Mas nada se constrói sozinho. Eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, ali passando na tela, que permitem com que tudo isso possa realmente acontecer dentro da frequência, aquilo que a gente quer entregar para vocês. Então, os nossos patrocinadores e apoiadores, eu peço a vocês nesse momento uma salva de palmas. Muita gratidão a todos. Então, talvez alguns de vocês aí está se perguntando: será que vale a pena o dinheiro que eu paguei? Será que vale a pena esses 3 dias nesse evento? Será que vale a pena o que eu investi? O meu tempo, o dinheiro? Quantos cursos eu já fiz? Quantos treinamentos eu já fui? Quantos livros eu já li? Quantas lives da Elaine eu já assisti? Será que vale a pena? O que eu posso dizer é que esse evento foi pensado minuto a minuto. Ele foi escrito como um livro. Nós vamos ter o primeiro capítulo do livro agora, no próximo bloco. E em seguida, o segundo capítulo. E vocês vão perceber como se estivessem lendo o meu livro, que eu estou levando vocês do primeiro capítulo à conclusão do livro. E o que significa? Que você não pode perder nenhum capítulo. Porque se pular um capítulo, você já não entende mais. Então, é importante que você esteja aqui do começo ao fim. E se você não estiver, talvez você perca exatamente o conteúdo ou uma técnica que pode transformar a sua vida de uma vez por todas. Muitos de vocês, 90% de vocês são meus alunos, sabiam? Apenas 10% de quase 5.000 pessoas não são. O que significa? Que vocês vão ouvir de novo, e de novo, e de novo, e de novo, coisas que vocês sabem melhor do que eu. É impressionante isso. Às vezes eu conto uma história errada e vocês me corrigem. É incrível. Você sabe mais do que eu. Mas é exatamente aquilo, no momento certo, na consciência que você tem hoje, ouvindo de novo, que hoje a chave virou. E lá naquele dia eu já sabia disso e não fez nenhum sentido. Então, eu estarei dando 150% do meu melhor. Posso contar com 150% de vocês? Quem vai estar comigo até o final? Quem vai sair daqui vibrando na frequência de milhões? O co-criador milionário, ele é o único treinamento do mundo, gente, de cocriação da realidade para treinar as pessoas a prosperarem. E o co-criador milionário é para fazer milhões também. Mas um co-criador milionário, não sei se vocês sabem, é você sair daqui rico, milionário, de tudo que o dinheiro jamais será capaz de comprar. É isso. Esse é o mandamento do co-criador milionário. É você ser milionário de amor, não tem preço que pague. É você ser milionário de saúde.
É você ser milionário com o corpo dos sonhos, com aquilo que você deseja, com a família dos sonhos. Isso é ser milionário. Não é quanto dinheiro você tem no banco, porque o dinheiro no banco você vai ter. Não existe como não ter quando você vibra na frequência de milhões. Mas é exatamente como alinhar todos os teus pilares. Então abra o teu coração para essa transformação. Anote os nossos insights. Conheça as pessoas incríveis que estão nesse evento e principalmente fique até o final. Cuida dos horários para que você possa participar de tudo. Tudo foi pensado. As pessoas que vão subir esse ao palco, a organização do evento, as técnicas, porque nós temos uma promessa. A promessa é você sair daqui no domingo vibrando em uma nova frequência vibracional. É possível mudar a frequência de uma pessoa em 3 dias? Não sei, mas eu posso, eu consigo. Eu aqui nesse palco, você pode ter certeza que eu me sinto muito segura de te levar para esse local. Então o que você veio buscar no Co-Criador Milionário? Dinheiro? Amor, riqueza, felicidade, prosperidade, mudar de vida, alterar o futuro, mudar o futuro, criar um novo futuro. É o relacionamento dos teus sonhos? Você se sentiria milionário? Então é para lá que nós vamos. É ter milhões na conta? Então é para lá que a gente vai. Eu também sei fazer isso. É família, é saúde, é amor, é curar os teus medos, a culpa, o ressentimento, a vingança, o ódio. Talvez você sinta que tenha potencial, mas se vê perdida e não sabe qual é o primeiro passo para conquistar aquilo que você deseja. E é por isso que criamos o Co-Criador Milionário. Talvez você se sinta feliz, está de bem com a vida, mas e por que não está melhor? Por que o relacionamento não está melhor? Porque as viagens de férias não são melhores? E aí? Porque o carro que você dirige hoje já não é o próximo modelo ou o próximo carro dos sonhos. Talvez, ou você sente que deixa os seus sonhos de lado, porque os medos e a insegurança sempre te impede de seguir em frente e prosperar. Talvez você sinta como se você não fosse o suficiente, ou não fosse bom o suficiente, e por isso as coisas boas da vida estão sempre fora do teu alcance. Você é inteligente, você é competente, e como o outro conquista mais do que você? Eu me senti assim. E hoje eu vejo, e sou humilde de falar, que existem pessoas muito mais inteligentes do que eu. E eu ganho milhões a mais do que elas. Puta que pariu. Isso é incrível. E por quê? Porque é alinhar a tua frequência com a tua inteligência, com a tua sabedoria. Não importa você ser um sábio, vibrando na frequência errada. Então é isso. Talvez essa pessoa seja você, com um talento incrível, um potencial incrível, que luta e não dá em nada. Você vai entender qual é a chave que você perdeu no meio do caminho. Talvez você sinta como se fosse o inteligente, o melhor da turma, mas todo mundo prosperou menos você. Quem aqui já sentiu assim alguma vez? Levanta a mão. Talvez a tua família, teus parentes prosperando, trocando de carro, e você aí. E o pior, eles nem são alunos da Elaine. Pior, né? Eu estou aqui estudando. É uma chave que a gente vira. As melhores mentorias que eu fiz até hoje e treinamentos presenciais, quem é meu aluno sabe. Eu simplesmente virei a chave de algo que eu mesmo ensinava. Caramba! O que significa? Aquilo que você sabe,
que você tem conhecimento, talvez até falando para as pessoas, ensinando, mas você não aplicou na tua vida. E a grande chave do co-criador milionário não é sobre conteúdo, porque o co-criador não termina nesses 3 dias. Vocês vão entender que a gente vai continuar juntos nos próximos dias pós co-criador online. Porque aqui, somente aqui é possível fazer de uma forma acelerada o alinhamento vibracional. O alinhamento vibracional depende de fisiologia, corpo, movimento. O meu sonho tem que passar por mim, pelas minhas células, pelo meu corpo, meu sangue, minhas moléculas. E esse é o ambiente para isso. Então, o nosso foco aqui está nisso. No viver a experiência. O comportamento e a ação é o 100% da cocriação que vocês vão aprender. Então aqui, vibrar nas técnicas, no conteúdo, virar a chave, é o que vai determinar o quanto você vai subir tua frequência. Então, nos próximos 3 dias, você vai se libertar dos medos, das crenças que te aprisionaram e despertar para uma frequência de abundância. Prepare-se para uma transformação profunda que vai abrir as portas para uma vida plena, uma vida livre, uma vida incrível, onde você poderá viver tudo que você merece, onde você poderá ser o verdadeiro co-criador da realidade. Então, quem vai embarcar comigo? Levanta a mão. Então, eu quero todos vocês nesse momento falando para você, para o teu corpo, para as tuas células. Chega de migalhas! Eu ouvi essa semana uma frase de uma amiga minha que se separou e ela falou o seguinte: eu achava que o meu relacionamento era perfeito. E eu entendi que eu vivi a vida inteira de migalhas. Mas não é para você brigar com o marido. É para você entender que a vida que você tem, ela tem um próximo nível. Nós não precisamos nos separar, se for esse o exemplo. Nós podemos restaurar e melhorar quando vibramos na mesma frequência, né? E é por isso que ele está aqui. E mesmo que não esteja, eu sei que muitos de vocês, o marido ou a esposa ficou em casa, cuidando da casa, dos filhos, para que você pudesse vir aqui, sabe por quê? Porque ele ou ela sabe que a mente desperta e milionária é você, para levar para ele o conhecimento. Olha que lindo! Então, qual é o nosso próximo nível? Não aceite migalhas. Todos nós precisamos encontrar o caminho de volta para o nosso verdadeiro eu. Quando você diz chega de migalhas, e chega, Elaine, você já faz milhões, mas são migalhas, porque você é gigante, você pode muito mais. É isso. E é isso que você diz para você também. Para nossa essência, em meio aos desafios e armadilhas do dia a dia, muitas vezes nós somos levados a aceitar menos do que merecemos. Para vibrar numa nova frequência, eu preciso trabalhar em vocês uma ativação. Merecimento. Sem merecimento, todos temos hoje a vida que merecemos. Tá ruim? Só pode entrar na minha vida o que eu me sinto merecedor. Então nunca vai entrar centenas de reais a mais, ou um amor, uma saúde que eu não me sinta merecedor de viver. Então, nós vamos aumentar esse merecimento. Porque quando nos deparamos com as migalhas que a vida pode oferecer, nós precisamos nos lembrar de que somos merecedores e muito mais. Estamos todos aqui. Por quê? Porque somos mais do que apenas espectadores da vida. Eu olho para a vida e eu penso, uau, eu aprecio a prosperidade do outro, a conquista do outro, não mais com o olhar de que eu quero ter o que ele tem,
mas eu quero ter o meu também e que ele tenha cada vez mais. Uau! Isso é o despertar. Então, somos co-criadores do nosso destino. Não estamos aqui para aceitar migalhas. Não estamos aqui para ativar a pobreza, a falta. Então, eu vou pedir para que todos vocês fiquem de pé. Porque se você não aceita mais migalhas, nós vamos repetir. Eu agora. Uau! Não apenas aceito minha grandeza, eu a reivindico. Eu me comprometo com o meu propósito e me junto a essa egrégora de luz. Eu transformo o ordinário em extraordinário. Onde há sombra, eu crio a luz. Eu sou energia criadora. Eu sou energia criadora, dona do meu destino. Eu farei o que tiver que ser feito para liberar o meu poder. Somos co-criadores. Chega de migalhas. Somos co-criadores. Chega de migalhas. Somos co-criadores. Chega de migalhas. Somos co-criadores milionários. Chega de migalhas. Uhul! Bem-vindos ao co-criador milionário. Eu vou chamar minha família aqui ao palco, apenas para apresentar eles para vocês. Já estão preparados ali? Podem sentar. Foi, gente? Pode vir, Jaque. Jaque, por favor. Jaque, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Cadê você? Eu vim aqui. Uhul! Bom dia! Tem co-criador milionário aqui? Gente, vocês não têm ideia de como é olhar daqui de cima. Vocês não têm ideia do que é sentir essa energia, do que é conseguir olhar para cada um desses rostinhos e saber exatamente o que vocês vieram buscar aqui, porque a gente sabe. Esse evento já está na sexta edição. 6 anos de uma construção. Formiguinha por formiguinha, coraçãozinho por coraçãozinho. E todo ano é um novo desafio. Todo ano parece que alguma coisa acontece para que o evento não se realize. Esse ano a gente teve um desafio muito grande no nosso estado, no Rio Grande do Sul. Nosso evento já estava programado, já estava tudo certo. Normalmente a gente faz em São Paulo e nós quisemos nesse ano fazer uma surpresa para vocês. Trazer essa ambiência de plenitude, a ilha da magia, da conquista, das realizações. E teve esse percalço no meio do caminho. Muitos gostariam de estar aqui hoje e não estão. Então eu quero dizer para cada um de vocês que vocês são privilegiados. Privilegiados por estar aqui. Privilegiados por ter conseguido chegar aqui. E eu honro muito
todo o esforço que eu sei que alguns de vocês fizeram. A menina que dormiu na rodoviária, a menina que viajou 26 horas, a co-criadora que passou o dia inteiro no aeroporto, aqueles que ficaram buscando carona, aqueles que ficaram ajudando os outros, oferecendo as suas casas para ficar, porque vocês têm um propósito, vocês sabem o que vocês querem, e hoje aqui nós vamos ajudar vocês a chegar no objetivo que vocês querem, porque a vida é incrível e vocês merecem. Bem-vindos ao Co-Criador Milionário. Chamar o Di, Marcelo, as crianças. Eu tô vendo a Júlia agora, gente. Lindos. Eu nem consigo imaginar que fui eu que fiz isso. Ai, toda vez que eu olho, eu penso, gente, fui eu que fiz. Minha vida, meu amor. Temos muitas pessoas no decorrer do evento que vão subir nesse palco, que a gente vai agradecer, mas esta aqui, né, é a base, sem dúvida. A Ruth e o Kleber vieram, acho que estão lá atrás, né, mas depois eles vêm. Meu irmão é a base, né? Tanto Jaque como Má, sem dúvida, nada disso existiria. Eles que... As viagens da mamãe, né? Brasil afora, palestrando, viajando. E que entendem e que me apoiam e que amam tudo isso. Então, nada disso existiria. Julinha, como hoje nossa empresária, ela que dirige o e-commerce, eu mal participo mesmo hoje do e-commerce, mais na criação de produto, mas ela realmente hoje faz tudo. Muito obrigada por vocês me escolherem para ser mãe de vocês. Esse aqui é o jogador caro. Ele tá de Havaianas no palco do Co-Criador Milionário. Amo tudo isso. Meu amor, que sem dúvida, a parte dele, gente, eu já vou comprometê-lo pessoalmente, a parte dele nisso tudo é principalmente me deixar feliz. Tô calma e feliz. Ontem eu, nervosa, amor, a tua parte é só me deixar calma e feliz, pelo amor de Deus. É tão fácil a tua. Nem... Já que, sem dúvida, né, estamos juntas, falar isso hoje, que estamos juntas há 20 anos, é tranquilo, porque os homens estão ao lado. Antigamente daria um pouco de ruído. Marcelo, né, que esse encontro de almas com a Jaque foi incrível para as nossas vidas, porque nós nos damos muito bem como irmãos, como família. É um presente que Deus realmente trouxe para a gente, né? E para quem não conhece, Ruth e Kleber, eles são as pessoas que, sem dúvida no mundo, uma das pessoas mais importantes da minha vida. E eu preciso, em público, né, reconhecê-los, porque toda vez que vocês me veem em São Paulo, na Islândia, em Miami, em Orlando, são eles que assumem esses 3 filhos, né? São os pais também deles. Para as crianças, as minhas viagens, não faz diferença a não ser a minha ausência, embora a gente fale o tempo todo por vídeo. Mas eu simplesmente saio de casa e eles chegam, assumindo a casa, as pessoas que estão lá, mercado, empregados, tudo, e as crianças continuam a vida deles normal. Eu co-criei isso.
E vocês conhecem a história, muitos dos alunos. Eu realmente co-criei e a última vez encontrou numa agendinha minha, eu escrevendo exatamente quem eu precisava na minha casa para que eu pudesse cumprir o meu propósito. E o destino seguiu um caminho no qual eles hoje, eles nem sabem a minha agenda, né? E eles estão ali a todo momento disponíveis, servindo. Então, gente, para que eu possa cumprir meu propósito, ser hoje quem eu sou, nada existiria e seria impossível se não existisse a Ruth e o Kleber na minha vida. E a gente fala a todo momento sobre uma missão mesmo, né, dentro disso, porque como que eu faria com eles, né, com tantas viagens de trabalho. Então, muita gratidão. Essa é a base realmente de tudo que hoje nós fazemos, seja um lançamento de um livro, porque quando eu estou escrevendo e trabalhando, eles sequer falam comigo na casa e pedem para que todo mundo não fale comigo porque eu estou trabalhando concentrada. Então, escrever um livro, um treinamento novo, as lives à noite, quando eu estou ao vivo, é eles que vêm até a minha casa fazer a janta deles, porque eu tenho que estar ao vivo e ainda servindo comida para a gente no meio de uma live. Então, tudo ali, né, eles cuidando de cada detalhe para que eu possa cumprir esse propósito, né? A gente fala muito sobre isso nas redes sociais, mas aqui, entendendo o que é a minha base, né? Eu não sou nada sozinha, né? E nem cheguei até aqui sozinha. E por trás de mim é lógico que existe a nossa equipe incrível, que depois eles vão vir. Pessoas que estão aqui, Hollow Angels, equipe, meus braços, né? Desde nossos mentores, meus copywriters, enfim, meus conteudistas, que é a base de tudo, mas depois vocês vão conhecer. Mas aqui, realmente, a família Ourives, né? Que torna tudo isso possível. E por que eles estão aqui? Porque a base do Co-Criador Milionário é a estrutura da tua família. Por quê? Porque você não vai ser nada se isso aqui não estiver forte. E se isso aqui não estiver forte, o dinheiro não vai vir. E é isso que nós vamos aprender durante esses 3 dias. A base do Co-Criador Milionário. Isso aqui hoje é forte, mas nem sempre foi. A gente construiu isso. Eu fui construindo. E mesmo assim temos desafios diários, principalmente com esse menino, que todo mundo sabe. E é isso que me torna mais incrível. Porque a cada desafio eu cresci. Eu aprendi. Eu me tornei uma mãe melhor, uma mulher melhor, uma profissional melhor. Automaticamente o desafio deles, do Di, porque aqui da Dinda, todos somos pais desses 3, e é por causa deles que a Elaine Ourives, que hoje que transforma a vida de vocês, existe. Então, obrigada de novo por me escolherem para ser a mãe de vocês nessa vida. Eu amo vocês. Obrigada. Vamos lá. Primeiro capítulo. Aí, o que eu preciso falar para vocês nesse primeiro capítulo? Eu preciso harmonizar todos vocês na mesma informação. Quem aqui nunca fez nenhum treinamento comigo? Ninguém. Maravilhoso. Ninguém, gente. Não estou vendo ninguém. Mas tem bastante gente, né? Vocês vão me dar uma canseira. Quem entendeu? Vocês vão me dar uma canseira? Levanta a mão quem entendeu. Quem entendeu que quem nunca me assistiu vai me dar uma canseira? Porque até eu provar para ele, né? O que eu achava que em meia hora eu só ia recapitular, eu vou ter que dar o meu melhor aqui. Bem, mas isso vai ser fundamental nesse capítulo. Qualquer livro que você lê de um autor que tem muitos livros escritos, a lógica é o seguinte: você pode começar por qualquer livro, mas o autor precisa te introduzir no conteúdo, senão você não vai entender nada. Então a lógica não é você ir lá ler o primeiro livro que ele lançou, é pegar qualquer um, mas você vai ter que entender. Então, Co-Criador Milionário também é assim, você não teria um pré-requisito. Só pode estar no Co-Criador Milionário quem é um holo-co-criador, e não tem esse pré-requisito. Então, neste capítulo aqui, que eu tenho 1 horinha, com técnica, passa muito rápido, eu tenho que introduzir os princípios de um co-criador. Campo eletromagnético, dupla fenda, entenderam? Colapso da função de onda.
E muitos de vocês já sabem, lógico, mas vai recapitular. Por quê? Porque tudo que vamos falar nos 3 dias só depende dessa base. Entendendo essa base, porque depois 10 anuladores de riqueza, 10 mandamentos do cocriador milionário. Mas tudo que eu falo lá, a explicação está nesse bloco. Perfeito? Então vamos lá. Entenda o verdadeiro significado da abundância. Este campo aqui, quem nunca viu? Perfeito. Então, imagine que este campo eletromagnético, ele está ao teu redor. Todos nós temos esse campo, mesmo que você não acredite. Eu costumo dizer que as pessoas que não acreditam, e elas continuam batendo a cabeça na parede, é bom. Sabe por quê? Porque as pessoas que acreditam, elas conseguem cocriar mais rápido. Fez sentido a minha brincadeirinha? É, né? Tem menos concorrência. Pensa e cria. Então é melhor você começar. Realmente eu quero aprender também. Então, esse campo, imagine que ele é um campo invisível que está ao nosso redor. Igual ao ar que eu não enxergo, o Wi-Fi, né, da internet, que eu também não vejo, mas se não tivesse internet, ninguém estaria publicando neste momento nas redes sociais. Então, este campo está ao meu redor. Sol, pega um campo lá pra gente. Ele está ao meu redor, pode pegar 2, tá? A gente vai deixar aqui no pau. Ele está ao nosso redor e este campo determina tudo que vai entrar na tua vida. Embora eu vou dar uma introdução rápida sobre a cocriação da realidade, ao longo dos 3 dias a gente vai voltar a falar sobre isso, que não teria como, né? Então, determina tudo por quê? Porque ele é exatamente a vibração que eu emano e esta frequência é o que vai sintonizar mais daquilo que eu vibro. Logo, se este campo tiver um código de barras de escassez, eu só sintonizo escassez. Eu poderia usar o nome, eu só atraio escassez, eu só cocrio escassez, eu só materializo escassez, sintonizo, acesso, eu só vou escolher um nome, é tudo a mesma coisa, tá bom? Como que eu programo este campo? Este campo é programado por aquilo que eu quero? Não, porque se esse campo fosse programado pela energia cognitiva, que vem dos meus pensamentos, tudo aquilo que eu quero acontece, não é? E por que aquilo que você quer não acontece? E por que aquilo que você pensa não acontece? Porque este campo está programado na frequência contrária. Então o campo eletromagnético, ele é gravado, vou usar esse termo, de acordo com a frequência que eu emano. A frequência que eu emano vem do quê? De uma soma. E toda essa soma tem que ser igual, alinhada. Pensamento mais sentimento, mais comportamento, mais as minhas crenças, mais meu diálogo interior. Quando eu penso, nossa, que idiota que eu sou, eu nunca vou conseguir. Mais aquilo que eu falo, mais aquilo que eu assisto. Eu quero ser próspera, mas eu assisto notícias fatalísticas. Mais, entenderam? É uma soma, nós vamos ver todas elas. Aqui é só para introduzir e entender. Eu vou falar muito sobre isso, senão vou ficar uma hora só sobre campo eletromagnético. Então, por que vocês não materializam aquilo que vocês querem? Não cocriam aquilo que vocês querem? Porque este campo está na frequência contrária. Então, o cocriador milionário vai te ensinar a pensar, sentir e agir da mesma forma, na mesma frequência. Eu posso explicar da seguinte maneira: cérebro,
meu cérebro, pensamento, o cérebro do coração e o cérebro do intestino. Nós vamos chegar lá. Eu posso falar por mente consciente, mente inconsciente no coração e a nossa mente supraconsciente, cósmica, Deus, superconsciente, supraconsciente, só muda o nome, psicologia, psicanálise, tanto faz. Corpo, energia física, energia cognitiva, energia emocional, energia física. O meu comportamento gera energia física. O meu pensamento, energia cognitiva. Os meus sentimentos, energia emocional. Se eu penso num carro, mas sinto que eu não sou capaz e travo sem me comportar, não gera campo. O campo gera o quê? Falta, bloqueio, trancado, invisível, paralisado. Eu vou mostrar um campo para vocês que é exclusivo de terapeutas, de psicanalistas, que eu vou falar sobre isso. Essa aqui sou eu. Ó, esse aqui não existe para comprar, tá, gente? Porque isso aqui é uma loucura. É para os nossos terapeutas e psicanalistas. Ó, esse campo aqui é bacana com o paciente que a gente coloca aqui para ele poder entender. É esse campo que existe ao nosso redor. E depois eu vou mostrando, só vai voltar para você o que estiver na mesma frequência desse código informacional que está ao teu redor. Então, o co-criador milionário te ensina a criar uma nova assinatura eletromagnética, uma identidade vibracional. Tudo que você vai aprender, nós vamos mudar. O que nós vamos fazer aqui? Mudar a frequência desse campo, que nós chamamos de informação. Em física quântica, nós vamos mudar o quantum de informação, o pacote de informação. Esse pacote de informação, que é um quantum, é sobre aquilo que eu conheço e sei sobre a realidade, a vida, as minhas crenças e quem eu sou. Todo conhecimento que você vai aprender, o que tem que ser feito para vibrar positivo, o que você está fazendo hoje no dia a dia que você não sabe, que vibra na frequência da escassez, da falta, da pobreza, que tranca a vida. Todas essas descobertas vão ser reveladas capítulo por capítulo, desde que você entenda sobre isso. Porque é lógico que não há como dar uma aula de cocriação da realidade em 1 hora, né? Mas entendendo o campo, caramba, eu entendi, peraí, então se meu campo sintoniza traste, eu sou a trasta? Eu já fui, gente, por isso que eu sei. Se eu cocrio falta e escassez, é porque eu estou vibrando sem nenhuma dúvida. Só pode voltar o que a minha frequência alinha. Imagine que eu tenho, imagine que imagine isso aqui ao meu redor, tá? Vamos fazer uma simulação. Esse campo está ao meu redor. Ele tem 4 metros. Elaine, qual a autoridade que você tem para falar sobre isso? Tem pessoas que não me conhecem. Mas, gente, então falando só um pouquinho sobre o meu currículo, tá? Porque a maioria me conhece e eu tô achando que eu tô falando com alunos. Eu sou aluna do Instituto HeartMath da Califórnia, que é o Instituto da Matemática do Coração, que é o primeiro instituto que provou, né, a força do coração, o poder do coração. Como meus professores, Joy Dispenza, Greg Braden, Bruce Lipton, são alguns professores do Instituto HeartMath. Tenho 6 formações com eles. Sou formada multiplicadora do ativismo quântico no mundo, com Amit Goswami. E vai lá, né? Tenho mestrado em psicanálise, doutorado em psicanálise, sou psicanalista, dou formação em psicanálise clínica e criamos a psicanálise vibracional, que é algo inédito no mundo, MBA, pós-graduação, tenho 2 formações, sou formada em letras e em filosofia e concluí a administração, mas nunca fiz o TCC. Enfim, tenho aí uma série de formações que me dá a autoridade para falar sobre esse assunto e sou
Sou pós-graduada pela PUC em neurociência, por isso que os meus alunos se formam em neuroterapeutas vibracionais, porque utilizam a neurociência e a física quântica com a técnica Hertz para atender em consultório. Então esse é só um pouquinho do meu currículo, só citei alguns para dizer, cara, ela é louca ou ela é pirada? Não, eu sou uma cientista. Obrigada. Então, imagine, embora eu tenha um cara de uma loira baladeira, né, gente? Eu sei. Quando chega ela em Ourives, nossa, achei que você fosse diferente. Eu imagino. Imagino que ele achava que eu fosse uma senhorinha, né? Com um lençol amarrado no corpo e ela chega lá desse jeito. Gente, eu não tenho culpa. Quando Deus me colocou nessa situação, aí Deus aqui dentro do teu Deus, eu pensei, Deus, tem certeza? Eu sou tão perua. Porque eu entendi que ele queria que eu fosse, as pessoas me chamando de mestra. Eu falei, mas eu sou tão perua, eu nasci até Ourives. Só que aí um dia eu entendi, e agora essa parte é séria. Eu entendi o seguinte, e isso falando de 10 anos atrás, 8 anos, né? Porque eu pensava nisso mesmo. Cara, eu sou totalmente oposto de um mestre, de uma física, de um cientista. Porque para mim, a monja Coen se fala? Ela é o arquétipo de monja, de mestra. É aquela pessoa que eu vejo como uma mestra, um professor. Não isso aqui. Né? E eu era muito mais perua, ou seja, escandalosa. As pessoas me diziam, meu Deus, como ela se veste mal. E me achava linda, maravilhosa. Não, gente, eu era pobre mesmo. Tá bom. Tá bom. Aí um dia eu pensei o seguinte, olha só, porque eu tenho imagem visual. Eu estava num Uber em São Paulo, pensando nisso. Cara, porque os haters, né? Tinha sofrido um ataque de haters e tal. E aí eu estava pensando assim, cara, como eu posso ter todo esse conhecimento, passar esse conhecimento, né? Daí eu pensei o seguinte, aliás, a chave veio assim, o que as pessoas me diziam? Elaine, pela minha religião, eu tinha vergonha de me arrumar, eu tinha vergonha de usar joias, e ao ver você arrumada e falando de espiritualidade, eu voltei a me arrumar. E aquilo eu fui acumulando aquelas informações, os alunos, as pessoas me falando. Porque o que normalmente as pessoas pensam, né? Que não é espiritual. É desapego da matéria, não sei o quê, vai lá de qualquer jeito. E aí eu entendi o seguinte. Existem arquétipos no mundo, e aí vamos ver a Elaine aqui como um arquétipo, desse jeito aqui, perua, brilhando, falando de espiritualidade. Falando de despertar da consciência, como? Olham para mim, uma monja falando de despertar da consciência. Gente, eu sou assim. Eu não tenho que colocar um lençol amarrado no corpo e um sapatinho para eu provar que eu sou inteligente. Eu entendi que era isso que Deus queria. Deus queria levar esse arquétipo para o mundo para mostrar que você não deixa de ser espiritualizada. Você não deixa de crer, de ter fé pela roupa ou pelas joias que você veste. Porque olha o luxo que são as igrejas. Tem algo mais luxuoso e belo, lindo, rico e milionário do que você entrar numa igreja que você fica uau! É isso. E o mundo se perdeu disso. Achando que você tem que ser pobre, miserável, humilde para ser espiritualizado. Olha para mim. E cada vez eu ia mais, e realmente eu fiz esse download. É isso que Deus quer. Porque senão você não vai, você não fica grande, visível, né? É aquilo que o mundo precisa. E aí vai mudando o mundo. Mas esse é um papo que alguns entendem, outros não. Beleza, olha só. Imagine que isso aqui está ao teu redor, tá? E isso aqui vibra. Presta muita atenção. Alguns vão entender e outros não. Mas no decorrer do evento você vai entender. E se você está aqui ouvindo isso e não entendeu, quem entendeu um dia ouviu e não entendeu bolufas nenhuma. Significa que um dia você só vai entender o que eu vou dizer se hoje você recebeu essa primeira dose de conhecimento. Olha o que significa isso. Imagine que isso aqui está ao meu redor. E eu saio caminhando na rua. Eu só me conecto com pessoas que vibram na mesma frequência. Entenderam? Pega o outro, tira a bonequinha no meio.
Eu estou aqui vibrando no fechamento do meu negócio, na prosperidade, na riqueza, no contrato, no cliente. E esta é a minha vibração. E cada pessoa no mundo, cada pessoa tem um campo ao redor dela. Algumas vão entrar em ressonância, outras vão ser invisíveis uma para a outra. Entenderam? Porque essa aqui vibra na falta, essa aqui vibra na riqueza. Eles não se encontram. Essa aqui vibra no medo de ser traída, no medo de ser enganada. E esse aqui, ele se curou. Ele quer um grande amor. Mas na verdade, conscientemente é isso que ela quer. Mas a vibração do campo dela é a frequência predominante, não é o que ela quer. Então, ela vibra na traição, no medo. E essa pessoa, ela vibra no amor. Ela vibra na alegria, no companheirismo. Então, elas estão no mesmo local e nunca vão se conectar. Uma é invisível para a outra. Aqui, a pessoa que quer comprar, o exemplo do apartamento, do corretor de imóveis, ela quer comprar, ela visualizou o imóvel dos sonhos. Ela sabe o que ela quer. Ela está buscando algo incrível. E esse aqui é o corretor, metaforicamente usando o exemplo, que chegou em casa e falou: amor, esse mês nós vamos bater recorde de comissões. Eu decidi que esse mês eu vou faturar muito e nós vamos levar nossos filhos para Disney. Qual é a intenção dele, o desejo dele? E o que acontece? Essas duas pessoas se encontram e essa pessoa compra o imóvel com ele. Os dois estão na mesma vibração. Mas usando o mesmo exemplo, ela quer comprar um imóvel. Ela quer comprar, ela sabe o que ela quer, ela tem dinheiro. E aqui nós temos um corretor. O corretor que chegou em casa e falou para a esposa: amor, as coisas estão difíceis, ninguém tem dinheiro. Hoje um cliente entrou na corretora, lá no escritório, só para olhar. E disse que as coisas estão difíceis. Não sei se nós vamos conseguir, se eu vou conseguir ter comissão esse mês. Essa pessoa entra nesta imobiliária, mas não fecha negócio com ele. Na verdade, a probabilidade deles jamais se conhecerem é maior, porque os dois vivem em universos diferentes. Infinitas possibilidades, múltiplos universos. Todas as pessoas que vivem na abundância moram num universo. Quando você muda de vibração, você salta quanticamente. Olha que lindo, o salto quântico, é verdade. Aí você saltou. Lá quando você começou os seus estudos, você foi para uma nova dimensão. E você passa a sintonizar um monte de outras coisas. É assim ou não é? E qual é o teu limite? Lembra que eu falei antes? Tem um próximo nível para tudo? Por que não está melhor? Por que não está melhor? Então, o co-criador milionário, eu vou preparar o vídeo do menino, tem tudo a ver com o que eu falei. Ele vai fazer com que eu vou te ensinar a criar essa assinatura vibracional. Hoje, te introduzindo aos conceitos da cocriação, e algumas coisas podem realmente ficar difícil, mas você pode ter certeza que tudo vai fechar perfeitamente durante os 3 dias. Tudo vai. Então, aquilo que ficou ali, guarda, porque você precisava dessa informação para o bingo, para a chave que vem em seguida. Vamos para esse vídeo. Esse vídeo é o vídeo de um menino que ele tem som? Isso. Ele é um menino que se sente extremamente capaz de tudo. É o que você está sentindo nesse momento. A Elaine está te treinando a ser um co-criador milionário. E no meio do caminho vai haver a mãe, a esposa, o esposo, alguém que te ajuda, que confia em você, que te apoia. Também haverá pessoas no meio do caminho que vai te chamar de louco, vai achar que você está pirado. Mas você tem um sonho, tem um propósito.
Algo que faz teu coração vibrar, como ele. Participar de uma Olimpíada com pessoas normais, mesmo ele sendo especial. As pessoas vão vir e vão dizer: você não é capaz. Quem é você para subir num palco? Quem é você para ser terapeuta? Quem é você para ser empresário? Mas lá dentro ninguém consegue tirar de você o que faz o teu coração vibrar, o que arde no teu peito. Quantas vezes eu estive no fundo do poço e eu assisti esse vídeo, eu já assisti milhares de vezes, ele me arrepia só de estar aqui. E vocês vão entender. Quantas vezes eu fui esse menino lutando, estudando, me dedicando e as coisas não mudavam. Tudo ficava no mesmo lugar. Alguns me apoiando, alguns contra mim. Mas as pessoas que estavam contra mim só queriam me proteger e eu não entendia. É aquela pessoa que na verdade não é que ela não confia e não acredita. Ela quer te proteger de uma grande decepção. Pode dar mais volume. A gente interpreta como: mas ele não me apoia. E será que ele não quer te proteger de uma decepção? Está cuidando de você com aquilo que ele consegue e pode fazer? Mas chega o grande dia. Pode dar volume. O dia da realização do teu sonho. Qual é ele? Uma palestra, uma proposta, o fechamento de um contrato. E você vai com tudo, porque você se preparou para isso. Você foi no Co-Criador Milionário. E você cai. Levanta, filho. Levanta, filho. O pai está aqui. O pai sempre tentou te proteger. Eu só estava cuidando de você. Levanta. Levanta. Eu tô aqui. Eu sempre estive aqui. Eu só queria te proteger, te cuidar. Eu não queria que você se machucasse. Levanta. Não terminou. Não terminou. Não terminou. Só termina quando acaba. Continua. Cruze a linha de chegada. Continua. Levanta. Não terminou. Levanta. Não terminou. Vocês viram que esse vídeo me emociona? E não estava programado para passar. Ele tocou a música do nada. Não estava nem na playlist. E muitas vezes, gente, eu lembro do local que eu estava, dentro do escritório, alugado, era lá que eu morava. Para me fortalecer, eu assisti esse vídeo. E eu falava: Elaine, levanta! Levanta, não terminou. Não terminou, Elaine, continua, continua, continua. Levanta, você consegue, você pode. Levanta, continua. E foi assim, toda vez que eu caí, eu me levantei de novo, eu me levantei de novo, eu me arrastei, eu me ajoelhei, eu fui de joelhos, eu fui arrastada. Mas hoje eu tô aqui. É isso. Ele chegou em primeiro lugar. Ele venceu. Porque vence todas as vezes quem não desiste. Eu nunca desisti. Mas eu fracassei milhares de vezes. Eu fracassei. Eu tirei todos os meus vídeos do YouTube quando eu era atacada por hater. Quando as pessoas me atacavam. Eu fracassava. E eu continuava. E olha onde eu cheguei. Ele chegou em primeiro lugar de todas as pessoas que não levantaram a bunda da cadeira, de todas as pessoas que desistiram dos seus sonhos, de todas as pessoas que reclamam e que não fazem nada para mudar. Então você sempre estará em primeiro lugar de quem não tentou, de quem zombou de você, de quem riu de você. Então é sobre continuar andando. Esse vídeo me levantou muitas vezes. É uma técnica
é algo que você lê, é uma música que você ouve, seja o que for que te empodere a continuar andando. Isso significa, sim, vamos fracassar, sim, vamos desistir, vamos voltar 10 degraus, vamos chorar, mas a gente vai continuar andando, porque não há nenhuma possibilidade de não dar certo. Porque a cada momento, o ajuste da vibração, o ajuste da frequência está te levando a este lugar que é a realização do teu sonho. O co-criador é isso, é entender que todas as pessoas que venceram, que são um sucesso hoje, todas elas fracassaram milhões de vezes, mas elas nunca desistiram. Então sim, ele chegou em primeiro. De quem nunca tentou, de quem ficou parado. E aquelas pessoas que você achava que estavam contra ele, era o pai que o amava tanto, não queria com que ele se machucasse. E quantos pais existe ali que você julga como ele não me apoia? E essa pessoa está cuidando de você. Ou aquela pessoa que está ao teu lado te enchendo o saco como a mãe, mas ali ao lado. Eu faço com os meus filhos o que eu mais odiava na minha mãe. Minha mãe mandava mensagens correntes de orações, de imagens, de vídeos todos os dias. Eu nunca respondi nenhuma mensagem que ela queria que eu lesse. Mas hoje ela não está mais aqui. E tudo que eu queria era receber uma única mensagem. E eu faço isso com os meus filhos todos os dias. Tudo aquilo que eu vejo na internet, estou lá eu enviando uma mensagem, um vídeo do YouTube. Isso é sobre quem são as pessoas que estão ao meu redor, fazendo o melhor delas. Mas eu não estou valorizando, apreciando, agradecendo, reconhecendo. A vida te dá o contraste. O contraste é que daqui a pouco ela não está mais aí. E essa dor é mais difícil de você curar essa culpa do que hoje. O que você pode mudar agora e ser melhor agora com as pessoas que estão ao teu redor. Olha como é lindo. E se eu tivesse aprendido isso lá atrás, era o meu começo. Sabe por que eu não fiz? Porque eu estava correndo atrás de dinheiro. Porque eu queria dar uma vida incrível para ela. Porque eu queria com que ela não precisasse mais se preocupar com dinheiro. E eu trabalhando. Então, eu preciso dizer para vocês. Quem são as pessoas que você tem que dizer obrigada hoje, reconhecer, apreciar? Porque isso também determina a elevação da tua frequência. Uma vez que todas essas pessoas que estão ao teu redor, todas, elas estão te curando. Qual é a parte tua que precisa ser curada? Ah, mas a minha mãe me irrita. Você se irrita com tua mãe. Minha mãe me incomoda. Você se incomoda. Ah, mas ela me estressa. Você se estressa. O que o outro tem a ver com isso? Que o meu filho Arthur não esteja ouvindo essa parte da palestra. Arthur, você me estressa. Mãe, mas eu te vi falando com os alunos que é você que se estressa. É muito sério. Então, aqui são todas as pessoas que interferem o meu campo, que vocês vão aprender. O meu chefe, meu marido, meu ex pode acabar com a minha vida. Somente eu tenho o poder de acabar com a minha vida por causa do que eu sinto pelo meu ex ou a minha ex. Porque aquilo que eu sinto em relação a essa pessoa volta para mim. E isso vocês também vão aprender. Por quê? Porque para o universo, o outro não existe. Aquilo que eu penso a respeito do outro saiu de que boca? De que coração? De que corpo? De que fisiologia? De que célula? De que emoção?
De que cérebro? Meu. De que boca? De que palavra? Minha. Então, eu crio a minha realidade quando? Quando eu condeno o outro. Quando eu julgo o outro. Quando eu oro. Quando eu agradeço. A todo momento eu crio a minha realidade. Aquilo que eu penso do outro não vai atingi-lo. A não ser que ele entre em ressonância com a praga que você rogou. Mas a praga que você rogou não vai atingir a vida dele. Aquilo que ele fez, sim. Porque aí vocês também vão aprender. As próprias leis cósmicas do universo corrigem. Uma vez que aquilo que ele fez retorna para ele e o sistema tem que corrigir. Tudo vocês vão aprender aqui. Então, aquilo que eu penso, me estresso, me angustio, me preocupo em relação a todas essas pessoas, o sócio, a mãe, o irmão, tudo que está ao meu redor vai voltar para mim. Então eu preciso, e inclusive é o primeiro mandamento de Deus. Não sei se é o primeiro. Dá para ver que eu não sei muitos mandamentos de Deus. Mas eu sei que está lá. Eu vou primeiro amai-vos uns aos outros como a você mesmo. Mas eu também vou perdoar. Por que que Jesus colocou lá sobre perdoar? Foi Jesus que colocou os mandamentos? Tá bom. Me perdoem, mas eu vou me defender. Era estratégico. Nós não falamos de religião, mas falamos. Aqui não importa para mim qual é a religião de vocês e nem qual é a minha. Porque a minha é, Elaine, qual é a tua religião? Eu sou da religião de holococriadores. Ponto. Holococriadores acreditam em quê? Acreditam em tudo que vibre no amor, no perdão, na alegria, na gratidão e na harmonia. E isso é o encontro de todas as religiões e as filosofias de vida. O que significa? Tudo que você aprender aqui, se bate com a tua crença religiosa, não tem nenhum problema. Você vai só deixar essa parte que bateu com a tua crença de lado e vai absorver dentro de você tudo que faz sentido. Olha que lindo. Eu nunca vou dizer que a tua religião está errada, ou isso ou aquilo, porque qual é a melhor religião que existe no mundo? Existe uma que é a melhor. É aquela que te faz feliz.